eh, Deus deseja, né, ter um relacionamento conosco. Qual é, a primícia que nós temos que ofertar a Ele. E a minha vida com Deus começou há uns abril, maio, junho, julho, 3 meses atrás, eu tive um encontro com Jesus. E você vai me perguntar: "Ah, você estava indo para a igreja, você está fazendo alguma coisa?" Não estava fazendo nada, estava só participando da célula, amarrada com as cordas de amor de Deus, que isso eu contei um pouco no meu testemunho, mas para as irmãs que não conhecem, eu frequentei a igreja quando eu tinha 13 anos até os 17. Nisso eu frequentei a Igreja Universal, fui levantada obreira e muito nova, com 15 anos eu já estava, na obra do Senhor. E saí aos 17 anos e eu retornei agora, dia 28 de abril. Foi o dia que eu tive encontro com Deus. E aí como foi esse retorno? Eu vou falar rapidinho, né, eh, eu participando da célula, né, creio que Jesus já foi trabalhando ali no meu coração. E eu tinha um desejo muito grande, porque eu sabia, né, quem já esteve na presença de Deus sabe que a vida só existe plenamente na presença de Deus, fora daquilo ali é só ilusão. Então eu sabia que em algum momento eu queria voltar para a presença de Deus, mas era algo muito distante da minha realidade. Para mim era a verdadeira frase: "Só um milagre". E nosso Deus é um Deus de quê? De milagre, né. Então, chegou o tempo determinado do Senhor na minha vida, que é o que eu sempre digo. Passou 10 anos, passou 11 anos, passou 12 anos, mas chegou o tempo determinado do Senhor. E no dia que chegou, Jesus simplesmente foi na minha casa e me visitou. Eu estava assistindo um vídeo de um testemunho, olha como é importante um testemunho, né, na vida das pessoas, a gente não imagina o quanto. E Deus, ele me tocou através desse testemunho. E eu sentia o Espírito Santo falando: vá orar agora". Tipo, era um dia, assim, de noite, eu estava com meu marido, não tinha ido pra igreja, eu estava num dia bem confuso, aquele dia que você fala assim: "Nada vai sair desse dia, nada vai acontecer nesse dia". Foi inesperado e inexplicável. E aí eu fui orar. Nesse dia, quando eu fui orar, foi aparecendo umas revelações na minha mente, né, do porquê que eu estava longe da presença de Deus, o que é que tinha me afastado. E o Espírito Santo falou: "Não, na verdade agora eu não sei, não era o Espírito Santo", porque depois eu conversei com a pastora, ela falou que era Jesus, mas enfim, era Jesus. E aí Jesus falou: "Foi colocada uma semente dentro de você, a semente colocada por Satanás, a semente do mundo, e essa semente impede, né, que eu conseguisse me firmar, que eu conseguisse ficar na presença de Deus, eu não conseguia. Então eu vou tirar hoje". E aí pronto, foi tudo conduzido por Deus, porque gente, eu não tinha a menor condição de saber o que é que estava acontecendo, eu só fui fazendo o que estava lá. Bota a mão na cabeça, fez minha libertação e pronto, entrei. Jesus entrou. No outro dia, gente, eu acordei. Tudo que eu amava, eu odiava. Tudo que Deus odiava, eu odiava. Tudo que Deus amava, eu amava. E foi transformação, foi milagre, foi assim, água e vinho, vamos transformar agora. Foi Jesus, foi um completo milagre. Então, eu não tive mérito algum, e é algo que me impedia de ir para a presença de Deus, é que eu achava que eu ia ter que fazer um esforço, eu ia ter que largar as coisas que eu gostava, porque eu amava o mundo, eu amava as coisas do mundo, era algo que estava tão atrelado a mim, que eu achava que nunca ia conseguir me desatrelar daquilo. Porque a gente sempre acha, né, que a gente tem que ir se arrumar para depois ir até Jesus. E a gente mesmo falando para as pessoas, às vezes tem comportamentos que a gente tem na nossa vida que a gente tá tentando arrumar para levar para Jesus, e Jesus não quer que a gente arrume nada. Ele quer exatamente do jeito que tá, ele quer exatamente quebrado, ele quer exatamente que a pessoa olhe e fale assim: "Foi um milagre". Foi uma transformação. E foi algo, assim, instantâneo. Então foi do dia para noite, eu dormi e acordei uma nova criatura. E quando Jesus ele nos encontra, é isso que acontece. E aí eu comecei, né, um relacionamento com Deus, que eu nunca tive, né, porque conhecer a palavra, só a palavra, não traz relacionamento. A gente precisa ter uma dedicação, a gente precisa depositar realmente o amor, né, precisa ter o amor, pronto. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor nada seria.
Então eu dei meu testemunho, né, da minha conversão, o amor de Cristo me resgatou. Eu tô aqui por conta do amor de Cristo. E esse amor foi transbordando. E eu comecei a viver um relacionamento mesmo íntimo com Jesus. E a buscar, era uma sede, era uma fome, um primeiro amor, né? É o que eu considero o momento atual da minha vida. E nisso eu fui mergulhando, né? Conforme Deus ia lá falando, vai fazendo, eu vou mergulhando e seguindo a direção do Espírito Santo. E aí comecei esse relacionamento. Só que eu tava de um jeito, irmãs, que eu entrei na palavra: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E essa palavra eu não só lia, não. Essa palavra, ela virou nítida na minha vida, na minha carne, na minha pele, no meu corpo. Eu amo Jesus de uma forma tão intensa que eu falei pra Jesus: "Jesus, o senhor sabe, né, que eu não amo nada além de ti". Então, o amor de Deus me preencheu e foi tirando tudo, não tinha espaço mais pra nada. Quando a gente é preenchida, não tem espaço mais pra nada. E eu virei e falei assim: Deus, o senhor sabe que eu te amo mais do que o meu filho, eu tenho um filho de 3 anos". E algumas orações eu falei: "Nesse momento, a única coisa que eu quero é a tua presença". E eu entrei quando, a gente tem momentos, né, com a presença de Deus, é algo que, meu Deus, tudo preenche, né, fica assim, nada falta na nossa vida. E eu comecei a me sentir tão preenchida, que eu nem orava, gente, pela minha família. Eu estava assim: "Ó, minha família tá salva, viu, Jesus, já te entreguei". Meu marido ele não é convertido. Na minha casa ninguém é convertido, só minha avó, que continua firme e forte hoje na Universal até hoje. Minha tia, que é da Batista, que eu frequento agora a igreja que minha tia frequenta, e pronto. O resto é na mão da misericórdia de Deus, porque é milagre nessa casa, e Deus já tá entrando com milagre na minha casa, em nome de Jesus. E aí, eu fiquei assim, aí depois eu comecei a ir meditando, né, na palavra de Deus, porque o nosso Jesus é a palavra, né. Então se a gente quer ter um relacionamento com Jesus, a gente precisa se relacionar com a palavra de Deus. Então, se a gente quer conhecer nosso Deus, a gente precisa ter uma relação com a palavra. E aí, menina, fui vendo umas coisas, eu falei: "Jesus, eu sempre li isso. Oxe, esse salmo aqui eu sempre li". Nunca entendia o que estava dessa forma que Deus ia falando, né, e ele vai falando. E aí eu comecei a orar. E aquilo que eu orava, eu ia pegar a Bíblia e comecei a ser respondida. Então minha vida começou a viver assim, né, na base de oração e resposta. E eu comecei a falar assim: "Gente, que é algo estranho", porque a gente fica achando que tá maluca, né. Gente, isso não é possível. E aí Deus, ele faz tão bem feito, tão perfeito, que ele vai confirmando. O que eu quero, ele fala, a gente não entende. "Será que é eu, Deus? Ou será que é a tua voz?" Aí ele vai, pega a palavra, você vai lá, a palavra tá lá. Aí você abre uma célula, a palavra tá lá. Aí você vai pra live, a palavra tá lá. Daqui a pouco você encontra alguém na rua, a pessoa te dá a palavra. Porque Jesus, ele sabe a nossa dificuldade, né, de entender que ele está falando. Eu não sei por que isso, ainda estou estudando essa parte, mas eu não sei porque nós temos tanta dificuldade de entender que aquilo ali é Deus e pronto. E seguir, porque eu não sei se é só comigo, viu, gente, porque eu tô falando a partir da minha perspectiva, do meu ponto de vista. Então Deus, ele tem que estar ali confirmando, e não é só comigo, porque se você for para a Bíblia, você vai ver que Deus teve que dar a visão 3 vezes, a mesma visão, para ele ir e fazer, ainda foi, e assim somos nós. Então eu sei que Deus já conhece a gente, já sabe como é que tem que trabalhar. Mas onde eu vou chegar desse amor de Deus? Deus, ele prepara tudo o que a gente precisa. Então, quando nós estamos repletas do amor de Cristo, realmente nada vai faltar. E tudo que acontecer ali é um cuidado de Deus. E aí vamos para o Deus do impossível. Quando eu estava na igreja, eu conheci um pastor que para mim era Jesus, era o mais próximo de Jesus, era a única pessoa que eu conhecia na minha época do primeiro conversão, que me mostrava como era um discípulo de Jesus. E ele era uma pessoa, assim, que você olhava as características, você via Jesus completamente. Porque as pessoas iam até ele pregava em um lugar, a pessoa ia até onde ele estava. Era como a época de Jesus, sabe? E na igreja que eu estava, isso não era comum, então as pessoas julgavam muito, ele era muito perseguido. Gente, era assim. E tinha a presença de Deus, né? E foi o que me mostrou que eu precisava conhecer Jesus, foi através desse pastor. Eu tinha muitos estudos que eu fazia na pregação dele, que eu perdi, joguei tudo fora. Quando eu saí da igreja, eu saí rebelde, querendo, sei lá,
Deus me perdoe, meu pai, mas eu queria tudo de distância de Deus, não falava nem com ninguém da igreja mais, não queria conta com ninguém. Saí jogando tudo fora. Nem Bíblia eu tinha quando eu voltei pra igreja. E aí, eu achei uma pregação no meu Facebook há muito tempo, que eu vou ler pra vocês, que era uma pregação desse pastor, não sei por quê, estava no meu Facebook, mas eu salvei aqui no meu diário. Foi em cadê? 16 de maio. Olha só, essa pregação. Deuteronômio 14:26, eu não vou ler o versículo, tá, gente, porque o versículo que eu vou trazer são outros, eu vou ler só o contexto. Todo mundo tem um desejo na alma que ainda não foi realizado. E o que está faltando para que esse desejo se realize é uma prova com Deus. Porque se você é pecadora e consegue fazer uma prova com Deus, que dificuldade ele vai ter de te dar o que já é seu e que as promessas já foram feitas? Você não consegue porque não tem objetivo. Só faz prova quem tem um desejo na alma. Moisés estudou nas melhores escolas do Egito, na casa dele tinha tudo, feiticeiro, etc. Tudo que ele precisava ele tinha. E ele largou tudo porque ouviu uma voz no meio do deserto. Ai, meu Deus, que glória. Porque ele largou tudo que ele tinha para ir para o meio do deserto quente por causa de uma voz que ele ouviu. Porque lá eles não acreditavam em Deus. E com a voz, Deus falou com Moisés e ele deu ouvido. E depois Moisés provou para todo mundo que Deus existia. Mas primeiro ele saiu com a voz. E como é que Deus e o Espírito Santo falam com a gente primeiro? Com a voz. Você escuta uma voz, aí até você entender, né? De onde é essa voz, vamos lá. Só tem um jeito de você chegar aonde Deus quer que você chegue. É sendo muito forte é sendo forte e muito corajoso. Se você tiver fé e não tiver coragem, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou você tem força para enfrentar o que Deus quer que você passe, ou você se perde e fica tentando realizar o sonho do seu jeito. Aleluia. A profecia que Deus queria cumprir com Moisés, ele não cumpriu na vida de Moisés, porque Moisés não teve coragem. E mandou ele passar para Josué, porque ele sabia que Josué ia fazer. E o segredo de Josué foi a força e a coragem. Isso aqui foi uma coisa que me impactou quando eu li, porque eu comecei a orar: "Deus, eu não quero que o Senhor coloque um Josué para passar na minha frente. Então me ajuda a seguir o caminho que eu preciso para herdar a promessa do Senhor". E aí fui trilhando o passo a passo que Deus foi me dando, né. E Deus prometeu a ele que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Então o problema não é Deus ser contigo, porque eita glória, porque ele já é. Ele te chamou, te escolheu e te tirou da vida que você estava. Aleluia. Agora o que falta é você ter força e coragem. Moisés já tinha passado o Mar Vermelho. Deus já foi com ele. Mas na hora de passar o Jordão, cadê a força? Ele não teve força. Deus é o mesminho, mas a força e a coragem você não tem. O jovem rico conhecia os mandamentos desde pequeno, mas na hora de dar tudo que ele tinha, ele não conseguiu se desprender, se desapegar. Ele não teve coragem de dar tudo, de colocar tudo no altar. E assim é você, na hora de deixar o que você tem. Você não tem força, você não tem coragem. E às vezes a gente fala: "Ah, Deus, eu não tenho nada, será?". E essa mania de controlar tudo, porque não deixa na mão de Deus? E essa necessidade de entender o que é que Deus quer, o que é que Deus está fazendo, porque não entregou ainda. Às vezes, gente, não é a fortuna que Deus está pedindo, não é uma casa, um carro, uma vida, não, Deus só quer a nossa vida toda. Quando a gente dá, a gente não tem opinião, a gente não tem direito de escolha. A gente precisa fazer o que a voz fala. E se a voz está mandando a gente sair da nossa vida de conforto e ir para o deserto, nós precisamos ir. Aleluia. Porque o que vai acontecer no deserto é que o nome daquele que nos chamou vai ser reconhecido através da nossa vida. E nós estamos aqui, precisamos entender que só estamos aqui hoje para glorificar o nome de Deus. E se nós não servimos para glorificar o nome de Deus, nós não servimos para nada. Então não adianta nós querermos fugir do deserto, das aflições, porque nós viemos para isso. Assim como Jesus, ele veio para aquela cruz. Foi difícil, foi suada, foi sangue, foi doloroso. Nós viemos para padecer em nome de Jesus. E essa é a pregação que vocês vão ouvir a partir de hoje. E a partir de agora, eu acho que vocês já estão percebendo que paramos de
ter pregações confortáveis. Porque Deus não quer confortar a nossa, não quer que nós fiquemos em zonas de conforto. Ele quer ele quer que nós e eita, nós saiamos de onde a gente está. Saia da sua casa, Abraão, sai da tua parentela, sai desse conforto, sai desse muro, sai desse pedestal e vai para onde eu estou mandando você ir. Porque é lá que eu vou glorificar o nome o meu nome na sua vida. E você tem 2 escolhas, gente. Ou você vai e é forte e corajoso, ou você deixa alguém passar na sua frente e herdar a sua terra. Deus é o mesmo, mas ele é justo. E repare se não é injusto que nós queiramos tudo de Deus e não queremos dar nada de nós. Repare se não é injusto que um Deus que faz tudo pela gente não consiga ter nenhuma oração nas madrugadas, não consiga ter nenhum pedido de intimidade, nem um "eu te amo", de manhã, de tarde e de noite, porque ele nos ama. E acabou de chegar uma cliente minha aqui na loja. Ô glória! Mas tem gente que tem o sonho de Deus dentro dela, mas também quer fazer do jeito dela. Na hora de abraçar, você olha para as condições que você está e fica para trás. Ou você é forte e corajoso, ou vai morrer dentro do deserto. O sonho de José foi Deus que botou dentro dele. E ele lutou para realizar. E rejeitou até mulher pelada. Não sei, gente, tô lendo aqui o que o pastor falou, viu? Quantas oportunidades você já teve para rejeitar e você vendeu o seu direito de primogenitura ali? Quantas oportunidades você já teve de glorificar o nome de Jesus, ter uma postura de Deus e você não fez? E você acha que quantas mais você vai ter? Aleluia. Alguém pode adicionar um dia de vida aqui, dizer que com certeza amanhã eu tô vivo? Não pode. Você sabe quantas mais oportunidades Deus vai te dar para herdar a terra prometida? A Moisés foi só uma. Então que nessa tarde nós venhamos ouvir a voz, porque ele fala. E que nós não endureçamos o nosso coração, porque senão a gente não vai herdar. E a nossa terra prometida não é aqui. A nossa terra prometida não é aqui. A nossa terra prometida é no céu. E é para isso que nós vivemos, para a glória, porque aqui tudo é passageiro. Então nós estamos vivendo para acumular tesouros aqui ou no céu? O que é mais importante? Então o que Deus quer nos mostrar aqui é que não é importante a gente ter um casamento lindo, uma família linda, é bônus. A nossa prioridade tem que ser se relacionar com Deus, sacrificando a nossa vida por ele, a ponto de dizer que nada mais importa pra gente. Se tirar a minha vida, oxe, pode tirar, Deus. A minha vida é tua. Se tocar no meu trabalho, toca. Vamos lá pra Jó. Pega, pode tocar. Deus tira tudo, pode. Deus, o Senhor só não pode tirar a tua presença. Quantas de nós tem coragem? Quantas de nós tem essa coragem? Porque a coragem que faz passar o Jordão e herdar a terra prometida é a coragem de dizer: Deus, toca na minha casa, pode tocar, pode permitir. O que o diabo quiser. É óbvio, gente, que eu não tô falando que a gente vai ficar pedindo a Deus isso, mas eu tô dizendo, você tem essa coragem? Porque é isso que Deus vai trabalhar. É nisso que Deus vai trabalhar. É óbvio que estamos debaixo da misericórdia de Deus, mas Ele quer que o amor que nós tenhamos por Ele seja o amor do sacrifício. Ele deu a vida na cruz. Ele todos os dias prova o amor dele. E por que nós não provamos a Deus? Provai-me nisto. Deus quer que nós provemos. E para a gente provar, a gente precisa ter coragem, né? Porque as coisas que Deus nos pede não vai ser fácil. Então, minhas irmãs, o testemunho que eu quero dar é a respeito disso. Só que eu não vou conseguir falar, porque eu vou ter que subir, porque chegou uma cliente minha aqui. Mas Deus fez uma forma tão linda, um trabalhar tão lindo na minha vida. Foi um impossível na minha casa, com meu marido, que Deus como é? Me deu, né? Com a graça dele. Meu marido não é cristão, frequentava a Umbanda. E eu estava num processo, né, que eu considero um pequeno deserto, né, que o seu marido aponta as coisas, fala que você tá fanática, doida. Eu estava vivendo isso com meu marido. Mas Deus me mostrou algumas coisas, né, sobre a vida dele, financeira, que não estava indo muito bem. Deus falou: "Vou abençoar, eu vou entrar na vida dele através disso". Me deu passo a passo do que eu precisava fazer, me lembrou que ele tem uma causa na justiça, me deu o versículo de Malaquias 3 para eu ler.
e falou que eu precisava sentar com ele, fazer uma oração, ler esse versículo e fazer uma oração. Me pergunte se na época que Deus falou, eu visualizava isso, para mim era impossível. Eu falei: "Nunca vai acontecer. Meu marido tá aqui, Deus, que eu não posso pegar o telefone para falar no grupo da congregação que ele tá falando que é para eu largar o celular, que eu largue Deus, que eu largue tudo, que eu tô doida. Então como é que eu vou chamar meu marido para orar? É impossível para mim, não é impossível para Deus". Então Deus faz questão que seja impossível mesmo, para ele mostrar que é pelo poder dele que as coisas acontecem. E pelo poder dele ontem aconteceu. Eu abri meu versículo diário, estava lá Malaquias 3. Deus criou uma situação totalmente de harmonia no meu lar. Eu e meu marido, meu filho dormiu. Estávamos em perfeita harmonia e o Espírito Santo fez: "É agora". Eu falei: "Meu Deus, o que é que eu vou falar? Não sei o que é que eu vou falar". "Você vai falar agora". Abri o versículo, estava lá, Malaquias 3. Eu: "Amor, tenho uma coisa para te falar". Falei, ele ouviu, aí expliquei. Deus foi falando outras coisas lá para ele, e aí a gente fez uma oração. Gente, eu senti a glória de Deus entrar na minha casa ontem, tão forte depois dessa oração. Foi só confirmação e o Espírito Santo o tempo inteiro ali: "Tá vendo o que eu faço?". Agora antes disso, eu tive que segurar minha língua na boca, porque ele já começou trazendo críticas sobre mim, e o Espírito Santo fez: "Você vai ouvir tudo". Ouvi. Se nessa hora eu tivesse escolhido fazer do meu jeito, será que eu teria esse momento? Essa é a pequena reflexão que eu quero deixar nessa tarde. Avaliemos os nossos passos e a nossa conduta. Estamos ouvindo a voz de Deus, estamos fazendo, andando de acordo com a palavra de Deus, porque às vezes a gente quer cobrar a Deus algo, mas não estamos dando aquilo que é de devido direito. Nada vem por merecimento, mas nós temos comprometimento, nós temos princípios a serem cumpridos. E os princípios que nós temos que cumprir é seguir Jesus e andar como ele andou. Então que nós possamos nessa tarde despertar para isso. E sabendo que Deus ele vai cumprir. Então a glória de Deus entrou, gente, na minha casa. Eu só fazia chorar e a presença de Deus e ficou tudo em harmonia e eu tenho certeza que Deus já fez. Eu virei para meu marido e falei assim: "Deus ele vai te dar essa causa, tá?". Com certeza, não foi a gente vai orar para ver se vai acontecer não, eu falei: "Ele vai te dar, a causa tá 5 anos parada". E eu falei: "Ele vai te dar, porque ele já confirmou". E é essa a certeza que Deus nos dá, quando nós temos coragem. É uma fé que já viu acontecendo, é uma fé que não tá esperando, é uma fé que já viu tudo feito. E Deus está falando para vocês essa tarde: está feito, está feito. Agora, vamos focar o que que a gente precisa fazer. Ter intimidade com Jesus. Só amar Ele sobre todas as coisas. O resto, tudo você vai ter acrescentado na sua vida. A paz, irmãs, eu vou sair. Deus abençoe. Eita, glória a Deus. Eu creio, minha amada, no que você falou, tá? Está tudo feito. Deus já preparou tudo. Está tudo preparado, irmãs. Tudo preparado. A nossa bênção já está preparada. Quem ouviu o testemunho dela aí, né? Deus fez ontem na casa dela, tremendo. E Deus usou ela falando. Está tudo já pronto. Eu creio, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu nasci para crer, entendeu? Nasci para crer. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Faz 23 anos que eu caminho, né? Com Jesus, seguindo Jesus. E grandes coisas eu tenho feito.